Sejam muito bem-vindos ao Carreira em Ação. E que saudade eu estava de fazer essa introdução que durante uns 2 anos aí, até o ano passado, final do ano passado, eu fiz e dei uma tirada de férias. É com muita alegria e enorme alegria receber vocês no início dessa mais uma temporada. Nós estamos na 3ª temporada, com muitas novidades, aliás. E o Carreira em Ação nasceu com o propósito de promover conversas que contribuam para o desenvolvimento das pessoas, das lideranças e organizações. E assim vem sendo ao longo dos anos. E depois eu vou contar um pouquinho como surgiu isso. E durante esse tempo, nós conversamos sobre carreira, liderança, comportamento, desenvolvimento humano e tantos outros temas que fazem parte do mundo do trabalho ou mundo corporativo. Mas o cenário mudou, as organizações mudaram, as pessoas mudaram. Na verdade, nós estamos em completa mudança todos os dias. E os desafios também mudaram. Por isso, decidimos dar um novo formato ao podcast. Nessa temporada, nós vamos fazer algo diferente, tanto na apresentação quanto nos temas que vamos abordar. Em vez de tratar diversos assuntos isoladamente, como vínhamos fazendo, com convidados, etc., vamos dedicar toda a temporada a um único tema que está transformando profundamente a forma como as empresas lideram e precisam atuar. Estamos falando da NR1. Você, que é do mundo corporativo, ativo ou não, até fora, você deve ter escutado essas 3 letrinhas, NR1. Hoje você vai saber, ter a oportunidade, o que é isso, né? Com um pouco mais de profundidade. Na verdade, a profundidade ela vai se dar em todos os episódios aí no transcorrer da temporada. E o que é a NR1? Mais para frente vamos falar. Muito mais do que... Mas eu posso falar agora que é muito mais do que uma norma regulamentadora. Ela representa uma mudança de mentalidade sobre a forma como cuidamos das pessoas dentro das organizações. Isso é muito importante. Nos próximos episódios, vamos conversar sobre saúde física, saúde mental, riscos psicossociais, que é o que está abordando a última atualização da NR1, segurança psicológica, liderança, cultura organizacional, que eu sempre bato na tecla, que quem acompanha a gente aí no Carreira em Ação sempre escuta falar da cultura organizacional. Vamos continuar com esse tema. Responsabilidade das empresas, papel do RH, e aí vai longe os temas. Temos muito que conversar. Nossa proposta não é apenas explicar uma legislação, senão vai ficar chato, mas queremos traduzir esse assunto para a realidade das empresas e mostrar como essa transformação impacta líderes, profissionais de RH, trabalhadores, ou seja, impacta todo mundo. E tem várias novidades aí que a gente vai abordar nessa temporada. E eu tenho a primeira mudança para comunicar, é que não estarei mais sozinha no palco, aqui nos estúdios, que a gente faz todo o programa virtual, que é uma forma que eu tenho de ter mais acessibilidade, maior acesso aos convidados que pode falar comigo de qualquer parte do mundo. E se tratando de São Paulo, principalmente, eu transportar, né, locomover uma pessoa para, se eu tivesse um estúdio, às vezes eu perco muita oportunidade de estar trazendo. Então, nós fazemos essa gravação de forma híbrida, de forma remota, que dá muito mais acesso. E eu convidei para essa temporada uma
super profissional, ela vai falar um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho uma admiração imensa por ela, tanto pessoal quanto profissional, e eu convidei, ela aceitou o convite. Aí, a Glauci Ferracin, muito obrigado por você ter aceitado fazer parte desse projeto, dessa iniciativa, Glauci. Uma alegria estar aqui nessa nova temporada do Carreira em Ação. Já era fã do programa, assistia, era assídua, e agora a gente trazendo para essa nova temporada esse olhar, né, de NR1, de saúde física, mental, dos fatores protetivos, especialmente, dos riscos psicossociais. Então, estou muito feliz. Hoje, excepcionalmente, só nós duas, mas provavelmente a gente vai trazer aí convidados para falar de todos esses assuntos brilhantes que você trouxe aí, que tanto impacta performance nas empresas, né? Total. E eu gostaria de começar falando o Dino, na verdade, para você falar um pouco da sua trajetória, para quem não conhece, e aí também, na verdade, eu vou fazer ao contrário, vou falar um pouco do qual é o objetivo do Carreira em Ação, para quem não conhece, está aqui pela primeira vez, e a gente entra com a nossa apresentação. Bora? Bora. O Carreira em Ação, bom, surgiu depois de algum tempo aí postergando, adiando, é uma coisa que eu trago com muita seriedade, e o objetivo é gerar aquilo que eu não tive oportunidade na época que eu estava no mundo corporativo. Eu continuo no mundo corporativo, mas uma forma como consultoria. E toda a minha experiência ela foi galgada em cima, na época não tinha podcast, não tinha hoje o movimento que tem hoje as redes sociais, então era muito baseada na minha formação e assim eu busquei. Então, com muita formação tanto a minha formação em economia quanto as pós-graduações ou o MBA que eu fiz para me especializar cada vez mais, porque conhecimento era a base da minha ascensão profissional. E eu queria ter essa oportunidade de passar para as pessoas que estavam começando a carreira, ou que estavam no meio, ou que estava querendo subir de degrau, ou seja, independente do objetivo, do foco, do que o profissional estava buscando, a minha ideia é gerar insights, gerar reflexões. Se em cada episódio a pessoa falar, putz, não tinha pensado nisso, eu já ganhei o meu objetivo, o meu propósito. Então, foi o objetivo que saiu Carreira em Ação. Eu comecei num formato totalmente diferente do que hoje está, porque, como tudo na vida, quando você começa alguma coisa, até que você começa de uma forma, né, talvez um pouco mais engessada, e depois com a prática e repetição, você vai galgando aí as melhorias e dando mais, personalizando mais o que você tem como propósito. E assim foi, eu estou bastante contente com o resultado que hoje tem. Nesses 6 meses que ficou parado, comentei com a Glaucia, fiquei bastante contente, porque os números de inscritos dobraram em relação a dezembro do ano passado, então é uma plataforma que está aí disponível em todas as plataformas, né? A gravação fica disponível em todas as plataformas de streaming, que a qualquer momento você pode acessar. Me deixou bastante contente. Esse formato, as inscrições, elas são, até hoje, em forma orgânica, assim que eu não impulsiono, e deixo para acesso da busca dos ouvintes. E aí tem a participação das pessoas, que hoje eu faço por live,
E é um grande desafio sair da gravação onde você pode editar para fazer todas as besteiras que saem, às vezes tecnológicas, que acaba indo, e assim vai. Eu acabei de perceber, Glauci, que nós não estamos no YouTube. Parece que foi excluído do YouTube. Depois eu vejo e aí eu subo novamente. Mas é isso, estamos no LinkedIn, e aí foi o objetivo que nós surgimos aí, que eu surgi com o Carreira em Ação. É gerar reflexões, gerar novas ideias, ter novas visões sobre aquilo que você não está enxergando, né? Porque a gente às vezes fica muito centrado na nossa visão e esquece de ampliar o nosso olhar como profissional, ampliar o nosso olhar e ver que as coisas não rodam porque o meu olhar está limitado. Apresentei o Carreira em Ação, eu sou Denise Oliveira, com mais de 30 anos aí no mundo corporativo. Em 2015 fiz a transição para consultoria e desenvolvimento, consultoria de empresas e desenvolvimento profissional, com coach executivos e formação de equipes performáticas. Adoro fazer o que eu faço, várias formações que eu tive, que eu faço, eu nunca paro de estudar. A Glauci também sempre está comigo nos eventos, e o que uma encontra passa para outra, porque essa é o objetivo, né? A gente nunca parar de coletar informações. Depois de 15 anos, estou bastante contente com o resultado que hoje eu tenho, as parcerias que eu construí ao longo dos anos, e há 2 anos eu decidi fazer psicologia, então eu sou estudante também de psicologia, participo de programas de mentorias aí em alguns institutos para mulheres ou diversos, voluntários, para ajudar aí as pessoas que estão num momento de transição, num momento de ascensão, ou seja, porque faz parte também da minha contribuição para o profissional da onde ele estiver. Agora é com você, Glaucio. Fala um pouquinho da sua jornada, que é bastante vasta também, mas vamos tentar resumir aí em algumas poucas palavras. É que nem currículo, né? A gente tem vários anos e tem que condensar em 2 páginas. Speech de elevador, né? Exatamente. Olha só, impossível não comentar que nós nos conhecemos dentro desse ambiente do voluntariado, onde a gente escolheu entregar, compartilhar o que a gente já recebeu da vida com outras mulheres. E esse trabalho que nos uniu. E daí surgiu toda a nossa conexão e nossa amizade também, né? O que tem sido cada dia mais bonito. E ouvindo você falar, Dê, também quero pontuar que com esses adventos novos, né, que para nós antes era o futuro do trabalho, hoje é o presente, onde a gente tem conhecimento em toda parte, onde a gente tem informação, saber, onde a gente entra num podcast, no Spotify, no YouTube, fazendo merchan aqui das redes, e consegue ali ativar o que a gente tem necessidade no momento, claro, isso causando cada dia mais interesse na gente, né? É um privilégio, né? Antigamente a gente era muito pautado em dar as respostas, e hoje em dia, com essa quantidade de informações, eu acho que o foco está em fazer perguntas, como você disse, né? Fazer as provocações e as perguntas para que cada um possa refletir. Eu acho que essa nova temporada vai ser dessa maneira, que a gente possa fazer as melhores perguntas para inspirar, para criar highlights, insights,
no nosso público. Falando de mim agora, eu sou formada em engenharia civil, sou administradora de empresas. No começo da minha carreira comecei com construção civil, já dentro de gestão de processos e na parte administrativa, sempre lidando com normas regulamentadoras, né? Hoje a gente tem quase aí 40 normas regulamentadoras, mas atuava muito com ISO 9001, 14001, 45001 e aí outras também acessórias. E isso foi me levando para um lugar onde eu senti necessidade de saber fazer gestão de pessoas, porque a gente pode ter ferramentas, metodologias, processos incríveis. Ai, que pena, congelou a Glauce, mas logo ela volta. E aí ela tem uma. Opa! Congelou um pouquinho, Glauce. Congelou? Congelou. Ah, puxa vida. Só o último pedaço onde você estava. Eu disse que também hoje tenho o prazer de ser professora de gestão da felicidade no trabalho e poder compartilhar com a turma conceitos incríveis, né? Ciência da felicidade, bem-estar, neurociências, programação neurolinguística e tudo que a gente utiliza para fazer uma boa gestão preventiva dos riscos psicossociais, já jogando a bola de NR1 para você. Total, total. E falando de NR1, quando nós começamos a desenhar essa temporada, aí com a Glauce, percebemos que muitas pessoas falavam ou falam da NR1, mas poucas conhecem realmente a sua origem, acha que é algo novo que surgiu, né? Espera só um pouquinho que eu aqui estou com a minha bateria quase terminando. E olha só, isso é o ao vivo, né? E aí, Corajosas. somos, é assim, uma das coisas que mudou bastante, que antes eu me planejava, né, preocupada com tudo ser perfeito, e perfeição a gente sabe que não existe, existe o melhor que você pode fazer. E aí foi um aprendizado para mim em relação a construir levar esse podcast, foi um aprendizado em vários aspectos, me atirar mais nas coisas, inclusive, e aceitar a vulnerabilidade, né? Mas é isso, o que eu estava falando é que as pessoas, muita gente fala da NR1, mas não sabe de onde vem, acha que começou agora, nunca ouvi falar, tal, é verdade. Pouco se falava porque não se dava muita importância. E a NR1 ela faz parte de um conjunto de normas regulamentadoras criadas pelo Ministério do Trabalho, né, o órgão aí que regula todas as normas aí do trabalho, do mundo corporativo. E ela surgiu em 1978, pela Portaria 3.214. E o objetivo dela era estabelecer diretrizes para proteger a saúde e segurança dos trabalhadores brasileiros. E veja que nessa época a grande preocupação era reduzir acidentes de trabalho. E estamos falando com um foco estritamente de riscos físicos, como falando na década de 70. Muitas décadas aí passaram. E quando a gente fala em riscos físicos, nós estamos falando de máquinas, equipamentos, eletricidade, produtos, tudo aquilo que pode, de alguma forma, ter algum impacto físico. E essa norma de 78, ela tinha a finalidade de proteger a integridade física dos trabalhadores. Um tema que é interessante reforçar, Glauce, e para quem está assistindo agora ou vai assistir depois,
que a NR1 não nasceu por causa de riscos psicossociais, porque a gente estava falando que o foco dela era estritamente físico. Então, ela foi criada lá em 78, e recentemente que a NR1 teve a sua atualização para reforçar riscos, a gestão de riscos ocupacionais e incorporar de forma mais explícita a necessidade de considerar os riscos também psicossociais. Olha que legal, no programa de gerenciamento de riscos. E sim, esse programa de gerenciamento de riscos é necessária e é legal, que é o PGR, é legal que deve ser elaborado pelas empresas. Como a empresa cuida dos seus funcionários, tanto física e com a NR1 na última atualização, física e mental e psicossocial. Maravilhosa explicação. O trabalho não foi feito para matar as pessoas, né? Nem o trabalho é um lugar de você demonstrar o quanto você é kamikaze, o quanto você é ousado em relação à sua própria vida. Pelo contrário, o trabalho é um lugar que dignifica, né? Em Ciência da Felicidade, a gente diz que só é feliz aquele que utiliza das suas virtudes com excelência a favor de um bem maior. E isso quem falou lá atrás foi Aristóteles, né? Então, sei lá, 400 anos antes de Cristo. Dentro da minha experiência como consultora ou como executiva de empresas, eu já ouvi relatos de pessoas falando que o trabalho trouxe dignidade, porque antes a pessoa não tinha um cartão, antes a pessoa não tinha um crachá, um papel com um nome. E hoje em dia também vemos ainda muitas pessoas indo trabalhar para esquecer das mazelas da vida. Então, o trabalho também é um lugar de refresh, né? Para assentar as coisas e talvez voltar para casa e resolver melhor. Então, o trabalho não é um lugar de morte, trabalho é um lugar de vida. Eu gosto de lembrar daquela gravura dos homens sentados numa viga nas alturas, almoçando. Lembra disso? Uhum. E aí você para e pensa, meu Deus, será que eles não estavam entendendo, né? Como que eles se submeteram a isso, né? Pois é, as pessoas se submetem àquilo que o contexto pede, né? Então, as pessoas se submetem a assédio hoje em dia porque dependem do trabalho, porque não têm recursos para administrar, não sabem o que fazer com aquilo, nem sabem lidar com as emoções que são geradas a partir daquela violência psicológica ou violência física, né? Então, à medida que as normas não são por acaso, as normas acontecem por conta de indicadores, e aí então o governo, a sociedade se estrutura para poder regulamentar, regularizar, para poder mitigar as tragédias que vêm acontecendo. Então, lá atrás a gente cuidava de risco físico, biológico, risco químico, risco ergonômico, e agora a gente precisa olhar com muito mais atenção para os riscos psicossociais, apesar deles já estarem na norma antes. Hoje é a bola da vez, hoje, talvez dia 23 de setembro, quando acaba os 90 dias de suspensão das multas, das autuações que o ministro André Mendonça deu, talvez isso acabe, aí as empresas vão ser responsabilizadas por agressões em relação ao psicossocial dos seus trabalhadores por conta da forma do trabalho, por conta da organização do trabalho.
Não quer dizer que a empresa se responsabiliza pela saúde mental do indivíduo, mas ela precisa se responsabilizar pela forma com que ela gere ali a função, o trabalho e toda a organização e estrutura, para que isso não seja danoso, né? A gente fala que tem empresa que é detratora e empresa que é promotora de saúde mental. Então, a empresa não é responsável pelo colaborador, porém ela não pode adoecer um colaborador por conta da forma, da cultura dela, ou da forma de trabalho dela. Lembrando, desculpa, Glauci, eu só queria acrescentar, já que eu te cortei, que a parte de todas as movimentações que aconteceram aqui internamente, nós tivemos aí mudanças e apoios, não só em pesquisas científicas, como a Organização Internacional de Trabalho e a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que vem mostrando que não existe trabalho seguro sem pensar na saúde mental como um todo, né? E negligenciar a empresa, negligenciar isso, é uma responsabilidade muito grande. Lembrando que é uma responsabilidade não só da integridade psicossocial, mental, e não só física, né? Do trabalhador e do trabalho, né? Do empregador e do trabalhador. Então, os dois aí têm, como você estava falando, que ela tem a responsabilidade, quais as ações que ela vai adotar para preservar a saúde também, né? Também no sentido de também psicossocial aí que tanto se fala. Que envolve uma série de aspectos, né, Glaucio? Me desculpa de te acrescentar isso. Imagina. Sim, acho que é importante a gente falar dos fatores psicossociais, né? O que faz adoecer um trabalhador, ao mesmo tempo, como a empresa pode criar fatores protetivos para que não adoeça esse trabalhador, né? Então, Sim, eu posso dizer que eu tenho que cuidar para ter metas que sejam adequadas, porque metas abusivas, metas inalcançáveis, adoece uma pessoa. Eu posso dizer que a empresa precisa gerar clareza de papéis para cada colaborador, porque a falta de clareza de papéis vai gerar transtorno mental, pode gerar transtorno mental, como ansiedade e depressão. Às vezes, ambiguidade de papéis, né? Falta de apoio da liderança, falta de um relacionamento saudável entre colegas, com certeza faz adoecer. Equilíbrio entre as responsabilidades pessoais e as responsabilidades do trabalho, né? O work-life balance. Se não existir esse equilíbrio, vai gerar adoecimento. Se a empresa não tiver uma cultura de reconhecimento, de uma cultura de equidade, por isso diversidade, equidade, inclusão e pertencimento tão importante como programas de letramento na empresa, porque se eu não tenho equidade, justiça, se eu não reconheço as pessoas, isso vai gerar o adoecimento. pode Todos gerar, esses né? fatores, pode gerar, e todos esses fatores, se juntos, né? Se for acontecendo ao mesmo tempo, ela leva ainda muito mais. A gente entrou numa pandemia 6 anos atrás. E é incrível a gente pensar que depois de passar pela pandemia, que foi um evento mega traumático, nunca esperado, né? Foi ameaçador, de gerar pânico em muitos de nós. Naquela época, os transtornos como ansiedade, burnout, depressão, não eram como é hoje.
De lá para cá, a gente tem sei lá, tínhamos menos de 100 mil casos e agora 2025 fechou com 550 mil afastamentos por transtorno mental. E Sim. de 24 para 25 subiu 16%. Então, não está estabilizado, não está reduzindo, está aumentando. E a sociedade precisa se mobilizar para coibir, mitigar, eliminar isso de uma vez por todas. NR1 e todo esse trabalho preventivo dos riscos psicossociais é um trabalho de corresponsabilidade das áreas da empresa, né? Então, RH, alta direção, compliance, jurídico, líderes e colaborador. Tanto que a NR1 diz que o colaborador tem como obrigação, como responsabilidade, apoiar e viver todas as ações ou todas as definições que a empresa colocar ali para mitigar os riscos que foram levantados. E isso é importante. A gente vai trazer aqui nos episódios o detalhamento, qual é a responsabilidade do que cada um pode fazer sobre esse tema. E tem dois fatores muito importantes aí, que devem ser considerados e devem estar bem na pauta do Ministério do Trabalho. Toda norma, ela só é efetiva se você fiscaliza. Então, se o Ministério do Trabalho não tiver, que eu acho difícil não ter, pela movimentação que está tendo no mercado, em relação a esse tema, não vai valer de nada. E não vejo isso acontecendo. Talvez seja um pouco mais demorado, porque é uma normativa recente, mas a fiscalização está aí e vai estar aí nas empresas. Então, a gente vai estar abordando em um dos episódios, ou vários episódios, ressaltando o que cada um pode fazer para colaborar com essa normativa. E outro ponto que eu queria trazer é sobre a responsabilidade e a força que o Departamento de Recursos Humanos tem para ajudar a implementar isso na organização. Coisa que ela, nos últimos tempos, a meu ver, perdeu um pouco espaço, muito espaço dentro do mundo corporativo. Hoje ela volta com toda a força que ela nunca deveria ter ocupado o seu espaço de importância nas empresas. Implantando treinamentos, definindo cultura organizacional com clareza, junto aos CEOs, junto ao dono da empresa, ou seja, várias responsabilidades, ou escutando o colaborador, escutando o empregador e chegando num denominador comum. E hoje ela tem um embasamento que é a normativa para se pautar e construir novos programas dentro da empresa. Então, eu vejo recursos humanos aí voltando com toda a força. Se quem concorda comigo que ela andou perdendo um pouco o espaço, mas se tornando um business partner bem forte em relação a vamos junto construir esse negócio, alavancar o negócio, mas com responsabilidade de todas as partes. Você concorda com isso? E tudo bem discordar, hein? Totalmente. Para mim, o BP, o RH, é o cara que vai estar antenado, é o cara que vai puxar a locomotiva. Não é ele o responsável por fazer gestão de pessoas de uma maneira sozinha, mas é ele o responsável por Claro. puxar todos, porque quem dá feedback é o líder, né? Quem se responsabiliza pela performance é o líder, né? Claro. Então, o RH é sim o cara de apoio, de suporte, que vai puxar toda essa liderança para construir um ambiente de trabalho, uma cultura organizacional cada dia mais saudável, mais forte.
Até porque, vamos imaginar que o STF prorrogue mais a sanção e as empresas fujam desse assunto. A pergunta que eu faço é: o colaborador vai querer trabalhar em que empresa? Porque o colaborador está sendo instruído, letrado, o colaborador está vendo o que está acontecendo na empresa. Então, os indicadores de turnover, absenteísmo, presenteísmo, as pessoas não estão aguentando esse indicador dos transtornos mentais, dos afastamentos e desse olhar na saúde mental. É real, né? Você vê hoje esticando a mão. Antigamente não era assim. Esticando a mão, um amigo, um familiar, você vê em sofrimento, né? Você agora na faculdade de psicologia, então, milhões de casos. Então, aonde as pessoas vão performar melhor? Aonde as pessoas vão desejar estar? Em que empresa? Na empresa que os líderes não usam cinto de segurança porque não são multados, não tem polícia suficiente para multar? Ou vão querer estar em organizações onde olham para o líder e se sentem seguros de estar ali, né? Eu gosto de usar a metáfora, né? Que pais uma criança deseja? Aquele pai, aquela mãe que diz amém para tudo, diz sim para tudo, ou pais que colocam limites? Numa situação de perigo, a criança que tem pais que dizem amém para tudo, essa criança se sente protegida? Talvez no início até mais fácil, sem tanta rigidez, talvez até ali opte por pais mais flexíveis e sem limite, né? Mas ao longo da sua jornada vai perceber, putz, se eu tivesse tido de forma diferente a minha relação com os meus pais, talvez eu teria hoje uma percepção da vida bastante diferente. Então, ainda que aceite num determinado momento, ao longo da caminhada, não é sustentável, né? Nunca. É só olhar para a gente mesmo. Quando a gente precisa clarear uma ideia, precisa de um conselho, a gente não vai buscar uma referência que não tenha ética, a gente não vai buscar uma referência que dá de ombros para o próximo, a gente vai buscar uma referência que seja ético, que respeite o próximo, que cuide das palavras, né? Então, que tipo de empresa, ou que tipo de ser humano a gente quer ser, que vai muito além do compliance. Então, o NR1 é um convite, uma oportunidade para a gente evoluir enquanto ser humano, porque se a gente acorda e dorme, prestando atenção, né, na entrega das nossas virtudes com excelência, protegendo a sociedade, protegendo o próximo, a gente aumenta a performance e a gente, claro, vai evoluindo e se tornando cada vez mais um ser humano melhor, né? Então, se É, o RH focar somente nesse escopo do compliance, ou se a empresa focar só na regrinha, então é como você falou, não vai se sustentar. e é isso. O tema é bastante vasto, é bastante interessante. Já falamos da onde que ela veio, como que ela veio, como que ela surgiu. Já desmistificamos que não é algo recente, é algo que está aí desde a década de 70. Mas ela hoje, com a mudança que ocorreram, passamos por pandemia, o trabalho híbrido que antes não acontecia, hoje já é possível em muitas empresas. Tivemos, o que mais que tivemos de mudanças? A diversidade entrando em todas as áreas, a longevidade falando com um olhar aí muito mais atento, estamos ficando mais velhos e
tendo mais anos de vida, e como é que nós vamos gerenciar essa integração das várias gerações, não só nas famílias, mas dentro das empresas. Então, tem aí muito para a gente falar. E o objetivo do podcast é justamente isso: vários temas, nos aprofundarmos e trazer pessoas interessantíssimas do nosso encontro e convívio aí, meu, da Glauce, para quem quiser participar. Aliás, fica o canal aberto para contribuir, não só nos comentários, e quiser participar aqui e agregar também informações, é muito bem-vindo. E aí, percebemos que a NR1 hoje se tornou um tema bastante estratégico para as empresas, para os líderes, e como nós falamos aí anteriormente, os profissionais de RH têm que estar bastante ativos em relação a isso. Acho que faltou alguma coisa para o nosso primeiro, porque assim, eu quero deixar aquele gostinho de quero mais, né? Não quero dar tudo no primeiro, eu quero que me acompanhe na jornada. Ah, sim, faltou uma informação, Grão. Duas informações eu acho importante. Uma eu vou deixar que você fale, a outra eu vou falar. Nossos encontros vão ser quinzenais, para dar tempo de prepararmos, né? Hoje a gente teve um inconveniente de não acessar o YouTube, mas eu vou subir ele de forma gravada. E a outra coisa é que eu, junto com a Glaucia, estamos participando aí da elaboração de capítulos de livros sobre a NR1 pela editora Lisboa. Cada um pegou o seu tema com mais afinidade, e a gente vai falar aí ao longo dos episódios como que vai ser essa publicação, essa elaboração. Conta um pouquinho mais, mas só para deixar um gostinho, assim. Estou bastante contente com esse projeto, a Glaucia que me colocou em contato, da oportunidade de ser coautora do livro, assim que eu agradeço aqui publicamente. Olha só que coincidência que hoje falei com a editora Lisboa sobre a gente já começar a falar dessa coisa incrível, porque serão 5 livros, uma coletânea para falar de NR1 com os melhores especialistas que a gente tem hoje, e o lançamento vai ser na Bienal do Livro de São Paulo agora em setembro. Então, vou Fabuloso. dar esse pequeno spoiler, mas vem muita coisa boa por aí, quem sabe a gente, cada encontro, fala um pouquinho dessa coletânea de livros sobre NR1, riscos psicossociais, sobre saúde integral no trabalho, saúde das organizações. Perfeito. Eu acho que é isso. Para um primeiro encontro, já colocamos bastante elementos, e estou bastante contente de retornar, e que seja uma jornada leve, cheia de insights, cheia de informação, reflexão e muita troca, porque esse é o significado do nosso crescimento, com essa troca que a gente, dessa interação que a gente tem com diferentes opiniões e somente para somar. Muito obrigado mais uma vez, Glau, por ter aceitado participar desse projeto. Estou bastante feliz com esse novo formato. Temos aí um fundo de tela novo, layout novo, mas as carinhas são... A minha carinha é a mesma, você já participou de um episódio, mas com mais informações e de alguma forma mudada, porque para mim, eu acredito muito que a cada dia a gente está em evolução, a cada dia a gente está em transformação. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado participar aí dessa nova temporada fantástica. Eu que agradeço, quero deixar um recadinho para as empresas, para o governo, contem com a gente. Tem muita gente boa mergulhada nesse assunto, e a gente quer construir uma sociedade mais rentável, mais lucrativa, mais saudável. Esse é o interesse. O interesse não é penalizar ninguém,
uma sociedade que se cuida. Até lembrei hoje da lei de abril agora, que dá 3 dias por ano de licença remunerada para as pessoas irem fazer exames preventivos contra o câncer de mama, de útero, próstata e HPV. Então, você que é colaborador, saiba que você merece esse autocuidado e que as empresas e o governo apoiam. Então, durante 3 dias no ano, você pode fazer seus exames e não vai ser descontado, porque tem essa licença remunerada. Que demais, que demais. Aí, ó, tá vendo? Mais informações. Por isso, acompanhe os episódios, né? Acompanhe o canal. E eu aproveito para despedir aí desse nosso encontro. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você não segue, siga o canal, aciona o sininho para receber as informações em primeira mão dos episódios que estão surgindo aí na semana. A gente vai ser mais, por um primeiro episódio, teve alguns contratempos, mas vamos ser mais ativos aí com as informações na mídia social, para você ficar bem esperto. É isso aí, forte abraço e, como sempre, não deixe de agradecer a sua vida. Um forte abraço.